Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente é o seu professor, o professor Isaías Oliveira. Pessoal, e hoje nós retomamos o nosso curso de eletricista e instalador, pessoal. Nós retomamos a nossa aula de tensão elétrica. Nós estamos na aula 4B da unidade curricular de eletricidade geral, pessoal. E na aula passada nós vimos o que é DDP, o que é diferença de potencial. É quando nós acumulamos muitos elétrons de um lado de um equipamento, excesso de elétrons, e deixamos o outro lado com falta de elétrons. Os átomos desse lado todos estão com elétrons a menos, enquanto os átomos desse lado todos estão com elétrons a mais. E a natureza busca o equilíbrio. E quando nós criamos um caminho condutor de eletricidade do lado negativo para o lado positivo, nós fazemos com que esses elétrons saiam do lado negativo e voltem para o lado positivo. Os elétrons que estão em excesso nos átomos no lado negativo voltam para os átomos que estão com falta de elétrons no lado positivo. E quando esses átomos todos se equilibram novamente, porque a natureza sempre busca o equilíbrio, nós teremos aí a falta de uma diferença de potencial elétrico. Nós não temos mais a DDP, não temos mais uma tensão elétrica entre um lado e o outro da pilha. Nós dizemos então que a pilha está descarregada, pessoal. A pilha, quando tiver a mesma quantidade de elétrons livres do lado positivo e a mesma quantidade de elétrons livres do lado negativo, nós temos então que não há mais diferença de potencial e nós temos 0 volts, ou seja, a pilha está descarregada. Legal, pessoal? Então, para explicar para vocês aqui de uma forma bem didática, bem clara, o que é tensão elétrica, nós já sabemos, pessoal, como se comportam os elétrons livres dentro de uma barra de cobre, dentro de uma barra de material condutor. Qualquer material condutor, pode ser o ferro, o alumínio, o cobre, pode ser a prata, pode ser o ouro, qualquer material que conduza a eletricidade, o comportamento dos elétrons livres é o mesmo. É um comportamento, um movimento desordenado, tá bom, pessoal? E como nós já também conhecemos agora, nesse momento do nosso curso, o funcionamento de uma pilha elétrica, como o Alessandro Volta criou a sua primeira pilha elétrica, a primeira pilha do mundo, lá em 1799. Ali, antes de 1799, era tratado de um jeito a eletricidade. Pós 1799, a revolução elétrica no mundo começou. Alessandro Volta, com a criação de sua pilha, deu possibilidade de todos os posteriores cientistas estudarem a eletricidade em movimento. Começou aí os estudos da eletrodinâmica, com a tensão elétrica, a corrente elétrica. Depois descobriram a resistência elétrica, a potência elétrica. E aí todos os equipamentos, todos os brilhantes cientistas da eletricidade, tantos Thomas Edison quanto Nikola Tesla e todos os demais que vieram antes deles, vieram junto com eles e depois deles tiveram a possibilidade de suas invenções somente depois que Volta criou a pilha elétrica. Beleza, pessoal? E aqui nós temos uma pilha elétrica mais moderna, uma bateriazinha de 9 volts. A gente conhece ela, né? Nós temos o polo negativo da bateria, temos o polo positivo da bateria. E nós já sabemos agora, a essa altura do nosso curso, que essa bateria no seu polo negativo, ela está com milhões,
bilhões de elétrons livres sobrando, quanto maior a capacidade de carga da bateria, maior a quantidade de elétrons livres acumulados no lado negativo da bateria. Tá legal, pessoal? Então nós temos aqui que nesse lado negativo nós temos milhões, vamos falar com milhões, não sabemos exatamente quanto é, se é milhões, se é bilhões, se é trilhões, depende da potência da bateria, mas nós temos aqui que temos muitos elétrons livres do lado negativo que querem voltar para o polo positivo da fonte e se equilibrarem novamente, tá? E se nós dermos um caminho para que esses elétrons livres saiam pelo polo negativo, voltem para o polo positivo, nós teremos a criação da corrente elétrica. Então percebam, pessoal, que só existe corrente elétrica se nós tivermos tensão elétrica. Enquanto não tivermos a tensão elétrica, uma força capaz de orientar esses elétrons no material condutor, não haverá corrente elétrica. Então a corrente elétrica é um fenômeno que surge somente depois que nós temos a tensão elétrica. Então existe tensão elétrica em um equipamento, em uma pilha, mesmo que não haja corrente elétrica em nenhum material condutor. Agora, para que haja corrente elétrica no condutor, nós precisamos da tensão elétrica. A tensão elétrica existe sem a corrente elétrica, porém a corrente elétrica não existe sem a tensão elétrica. Beleza, pessoal? Agora, se nós começarmos a criar um caminho com um outro material condutor, tem que ser material condutor de eletricidade, porque os materiais isolantes de eletricidade, os seus elétrons livres, lá com 5, 6 ou 7 na camada de valência, ou 8, não têm facilidade de se desprenderem dos seus átomos e não se movimentam pelo material, tá bom? Enquanto que nos materiais condutores de eletricidade, os elétrons livres lá na camada de valência, 1 elétron livre, 2 ou 3, têm facilidade de saírem dos seus átomos e já estão vagando aqui de forma desordenada pelo material, como nós estamos vendo aqui, ó. Aqui nós temos uma lente olhando dentro, uma câmera olhando dentro do material condutor e vendo como que os elétrons livres estão se movimentando. Se eu pegar essa câmera e colocar aqui, é a mesma visão. Se eu colocar neste material condutor, é a mesma visão. Se eu colocar neste material condutor, é a mesma visão. Qualquer ponto do material condutor, a visão que nós temos do elétron livre é a mesma. Todos se movimentando de forma desordenada, tá bom? Porém, aqui nós temos o lado negativo da bomba, ou da pilha, uma bomba de elétrons, querendo enviar elétrons para o lado positivo a qualquer custo. A qualquer custo, tá bom? E nós temos do lado positivo da pilha uma espécie de aspirador de elétrons, sugador de elétrons. Ele está querendo sugar os elétrons do lado negativo a qualquer custo. Porém, para isso, nós temos que o polo negativo da pilha e o polo positivo estão separados. Eles estão muito próximos um do outro, porém separados aqui, ó, no lado externo pelo ar. E nós lembramos que o ar, o oxigênio, é um bom isolante de eletricidade, lá com os seus 6 elétrons na camada de valência. Ele não tem facilidade de se desprender desses elétrons, tá? E essa bateria aqui de 9 volts, essa tensão de 9 volts, essa diferença de potencial do lado negativo para o lado positivo, é uma tensão muito pequena para fazer com que o ar conduza a eletricidade. Nós vimos lá que o raio, a diferença de potencial de um lado das nuvens que estão carregadas de elétrons, tá? Para a Terra, pode chegar a milhares, milhões de volts. Nós temos que pode ter 100 milhões de volts de diferença de potencial da nuvem para a Terra.
Aí, como são 100 milhões de volts, é muita tensão, o ar vira condutor de eletricidade. Lá na aula de eletrostática, eu vou mostrar melhor para vocês como funciona o raio, como o raio se descarrega na Terra. Mas são milhares, milhões de volts para vencer, tá, a isolação do ar. Aqui nós temos 9 volts. 9 volts, 24 volts, 127 volts, 220 volts, 1000 volts não são capazes de vencer a isolação do ar, tá bom? Depois nós temos em média tensão, vou ter aula com vocês de média tensão na aula de instalações elétricas, tá? Que vai ter uma distância mínima a partir da média tensão de o quanto o ar vai vai deixando de ser isolante ou não. O ar pode se tornar condutor. Mas aqui em baixa tensão, que é o nosso curso de eletricista instalador, tá bom, pessoal? Até 1000 volts, nós sempre vamos ter o ar como isolante de eletricidade. E aqui nós temos que esta distância, o ar se torna um perfeito isolante de eletricidade. Então os elétrons que estão aqui no lado negativo não conseguem pular pelo ar para o polo positivo. Nós temos que criar um caminho com condutores de eletricidade, tá bom? E aqui eu comecei a criar esse caminho. Liguei um condutor de eletricidade do lado negativo da pilha, trouxe esse condutor de eletricidade e conectei na nossa barra de cobre, tá? Então todo esse caminho aqui, ó, estão com os elétrons livres desordenados, desorientados. Então nós não temos ainda corrente elétrica circulando por esses condutores elétricos. Nós já temos a tensão elétrica, os 9 volts de diferença de potencial, a tensão elétrica do lado positivo para o lado negativo, porém não temos ainda a corrente elétrica, porque todos esses elétrons estão desordenados, todos andando, se movimentando de forma desorientada, tá bom? A partir do momento que nós fechamos agora o caminho com condutores de eletricidade do lado negativo para o lado positivo desta pilha, nós temos todo este caminho agora dando condição dos elétrons que estão do lado negativo da pilha voltarem para o lado positivo da pilha. Nós criamos aqui, pessoal, que nós vamos estudar nas aulas mais para frente, em aulas de instalações elétricas, um circuito elétrico, pessoal. Um circuito elétrico é um caminho fechado por onde circula a corrente elétrica. Nós fechamos um circuito com materiais condutores. Nós temos um circuito que sai do polo negativo e retorna para o polo positivo. Sempre que nós temos condutores de eletricidade fechando o caminho do polo negativo para o positivo, ou vice-versa, do positivo para o negativo, nós temos um caminho fechado por onde se pode circular a corrente elétrica. Nós temos um circuito elétrico, beleza, pessoal? A partir deste momento que nós criamos um circuito elétrico, esses elétrons começam a sair do lado negativo da pilha e começam a ir em direção ao lado positivo da pilha. Beleza, pessoal? E esses elétrons saindo do lado negativo, eles começam a empurrar todos os elétrons que estavam se movimentando de forma desordenada por esse material, e eles começam a orientar esses elétrons, todos esses milhares, milhões de elétrons que estão aqui no lado negativo, começa a exercer pressão, a exercer força sobre esses elétrons que estavam dentro do material condutor, totalmente desordenados, sem saber para onde iam. Agora eles sabem,
Porque esse monte de elétrons que está aqui empurrando eles está falando: saiam da minha frente, saiam, se movimentem em direção ao polo positivo, se movimentem em direção ao polo positivo. E esses elétrons que estavam todos desordenados ao longo de todo o material condutor, agora todos sabem para onde devem ir. Todos devem ir para o lado positivo da fonte. E o que surgiu aqui, pessoal, agora? Lembram da aula anterior? Surgiu um movimento ordenado de elétrons, cargas elétricas, dentro de um material condutor. Ou seja, nós acabamos de criar corrente elétrica. Beleza, pessoal? E a corrente elétrica, que é a corrente de elétrons, o movimento ordenado dos elétrons, começa a surgir dentro deste circuito elétrico. E os elétrons que estão dentro do polo negativo da bateria começam a fluir e ir para o polo positivo da bateria. Legal, pessoal? Perfeito? Conseguiram entender então o que é tensão elétrica? Conseguiram entender o que é corrente elétrica? O que nós temos aqui, pessoal, neste momento? Nós temos um curto-circuito. Nós temos só materiais condutores de eletricidade, todos fluindo do polo negativo para o polo positivo. Isso na prática, pessoal, não é viável estar fazendo, porque nós estamos criando um curto-circuito. Com isso, esses elétrons todos vão se precipitar, porque eles não encontram nenhum material, nenhum equipamento capaz de consumir essa corrente elétrica. Nós temos só materiais condutores de eletricidades de um polo ao outro da fonte. Então esses elétrons vão todos, esses milhares de elétrons, quererem se precipitar, saírem todos ao mesmo tempo. E aí, essa precipitação de elétrons, essa quantidade enorme de elétrons querendo sair ao mesmo tempo do polo positivo, negativo para o positivo, por esse pedacinho de material, vai fazer com que esse material aqueça, esse material esquente e provavelmente esse material venha entrar em curto-circuito e venha a fundir o cobre, venha a romper, tá bom? Nós temos que ter no caminho aqui dos elétrons algum equipamento capaz de absorver, utilizar esses elétrons para gerar algum trabalho útil. Aí depois nós iremos entrar na parte de potência elétrica. Legal, pessoal? E aí, com isso, esses elétrons começam a migrar do lado negativo da fonte para o lado positivo da fonte. Legal, pessoal? E mais para frente nós veremos que nós temos dois sentidos de circulação da corrente elétrica, pessoal. Eu preciso que vocês hoje conheçam o sentido real de circulação da corrente elétrica. O sentido real de circulação da corrente elétrica é os elétrons se movimentando do polo negativo da fonte para o polo positivo da fonte. Este é o sentido real de circulação da corrente elétrica. Depois, quando nós estudarmos lá a aula de circuitos elétricos, nós veremos que temos um outro sentido de circulação da corrente, que é o sentido convencional de circulação da corrente. E lá nós explicaremos qual é esse sentido convencional. Nós temos os dois sentidos, o sentido real de circulação, o sentido convencional de circulação. E para hoje o que vocês têm que entender, vocês têm que aprender, entender e memorizar. Pessoal, tem muito professor que é contra decorar. Mas eles são contra decorar, pessoal, no sentido que eu também sou contra. Você simplesmente decorar o assunto. Não, pessoal. Agora, uma vez que vocês aprendem o conteúdo, vocês entendem o conteúdo, vocês praticam e vocês realmente dominaram o conteúdo, vocês conhecem, pessoal, a partir daqui, decorar é fundamental.
Memorizar. Decorar é igual memorizar. Memorizar é estar na memória, fixar na memória. Então, uma vez que vocês... É que a palavra decorar ficou demonizada, entendeu? Porque a turma achava que era só decorar, só decorar. Não. Agora, a partir do momento que vocês aprendem, entendem, praticam, vocês reterem o conhecimento memorizando é fundamental para que vocês deem base para que este conteúdo esteja na memória e enquanto vocês usam, eles realmente fiquem fixos na memória de vocês. Tá bom, pessoal? Então, nós sabemos agora o que é tensão elétrica, tá? É a diferença de potencial que nós temos entre o polo negativo e o polo positivo da fonte, tá bom? É a força que essa diferença de potencial gera, é capaz de gerar uma pressão, tá, sobre os elétrons do material condutor e gerar a corrente elétrica. Então, só existe corrente elétrica uma vez que nós tivermos tensão elétrica. Tá bom, pessoal? E nós temos aqui, então, que o circuito elétrico, uma vez que nós temos agora a tensão elétrica, a diferença de potencial e nós eliminarmos o curto-circuito, colocarmos um equipamento no caminho da corrente elétrica, capaz de aproveitar esses elétrons que estão circulando neste circuito elétrico, nós conseguimos gerar um trabalho útil com esses elétrons. Aqui no caso da lâmpada, os elétrons saem do polo negativo da fonte. Quando chega aqui, ó, em um lado da lâmpada, ele entra por um dos lados do filamento da lâmpada. E aí, quando chega no filamento da lâmpada, o filamento da lâmpada é um equipamento construído próprio para receber esses elétrons e quando esses elétrons passarem por ele esquentar, aquecer, esquentar a tal ponto que eles fervem. O filamento ferve, o filamento incandesce, fica incandescente. Por isso o nome da lâmpada incandescente. O filamento fica incandescente, fica quase pegando fogo, brilhando a ponto de gerar luz. E aí os elétrons entram por esse lado esquerdo, passam pelo filamento, saem por esse lado direito e retornam para o lado positivo da fonte. Então esse é o circuito elétrico. Nós iremos estudar isso com muita ênfase na aula de circuito elétrico, tá bom, pessoal? Nós vamos retomar esse assunto. Só o que vocês precisam para hoje entender é isso. Nós temos a tensão elétrica gerando corrente elétrica e algum equipamento aproveitando essa corrente elétrica para gerar algum tipo de trabalho útil para a humanidade. Tá bom? E se nós interrompermos de algum jeito esse circuito elétrico, cortando, por exemplo, aqui o cabo, o condutor de eletricidade, cessa a corrente elétrica porque o caminho deixa de estar fechado. Aí nós deixamos de ter um circuito elétrico, porque o circuito elétrico é o caminho fechado por onde circula a corrente elétrica. O caminho não estando mais fechado, não temos mais o circuito, não temos mais a circulação de corrente elétrica. Tá bom, pessoal? E aí nós chegamos aqui, ó, quero que vocês agora parem um pouquinho, peguem um caderno de vocês e escrevam essa definição de tensão elétrica, pessoal. Essa definição é o resumo de toda a nossa aula de hoje. A tensão elétrica é a força capaz de impulsionar os elétrons dentro de um material condutor. Ela também é conhecida como diferença de potencial ou DDP. Legal, pessoal? Então nós temos perfeitamente o que é a definição de corrente elétrica e toda uma aula bem didática, bem dinâmica, bem ensinada para vocês. Nós temos toda a definição aqui do que é tensão elétrica,
também não só falado, mas muito bem explicado, muito bem desenhado, mostrado para vocês, tá bom? Agora cabe a vocês avançarem para as próximas aulas, pessoal, sabendo realmente na cabeça o que é corrente elétrica e o que é tensão elétrica, pessoal. Se eu perguntar para vocês em sala de aula, pessoal, não será admitido que vocês não saibam me dizer de cabeça o que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica. Todos vocês têm que me dizer de cabeça. A corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, elétrons dentro de um material condutor. Professor, a tensão elétrica é a força capaz de impulsionar os elétrons dentro de um material condutor. Ela também é conhecida como diferença de potencial, DDP. Legal? E aí, quando vier essas duas definições na cabeça, vocês têm que lembrar das minhas aulas, das minhas aplicações, das minhas explicações, das minhas animações. E se esquecer, volta aqui no vídeo, estuda de novo, tá? É inadmissível para qualquer eletricista não ter essas definições e esse entendimento, esse conhecimento enraizado dentro do cérebro de vocês, pessoal. Assistam essas aulas quanto for necessário, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Em sala de aula, a gente consegue dar essa aula apenas uma vez para vocês. Tá bom, pessoal? A gente tem que avançar com o curso. Agora, aqui gravado em vídeo, vocês podem rever quantas vezes quiserem. Legal, pessoal? Então, para a aula de hoje foi isso. Espero que todos aí aproveitem ao máximo essas aulas gravadas gratuitamente para vocês, pessoal. Pessoal, se vocês seguirem os meus cursos, vocês vão se tornar, pessoal, eletricistas de alta performance, pessoal. Eu vou seguir passo a passo tudo que existe no mundo da eletricidade. Eu me formei em eletricista, pessoal. Depois eu vou fazer a apresentação do professor para vocês. Eu me formei... Vou deixar passar então. Vou fazer um vídeo da apresentação para vocês do professor e vocês me acompanhem. Tá bom, pessoal? Espero que todos fiquem com Deus. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau, pessoal.